Porque à medida em que a gente vai ficando, entre aspas, velho na fé, a gente tem uma tendência a passar a confiar em nós mesmos. Isso aconteceu em Israel. Lembra da história que Jesus contou sobre o fariseu e o publicano? Lembra? Diz o texto assim da Escritura: propôs também essa parábola, Jesus falando, alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. E por se considerarem justos, eles desprezavam os outros. E aí Jesus começa a história, Jesus começa a parábola. Ele fala assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, religioso, dava o dízimo dele, não faltava a escola dominical, não faltava o culto, não faltava a reunião de oração, ele fazia tudo na ponta do lápis, na ponta da lei, tudo era certinho. Esse era o fariseu. Todo mundo na sociedade olhava para o fariseu e achava o fariseu o exemplo da piedade. O outro era publicano, era um judeu, conhecia a lei de Deus, conhecia a palavra de Deus, mas era um miserável porque, para começar, era considerado um traidor. Ele cobrava impostos para os romanos do seu próprio povo. Então ninguém gostava de cobrador de imposto. Isso é uma eternidade, né? Ninguém gosta até hoje. E o texto diz que o fariseu, posto em pé, ele orava. Interessante, o fariseu, ele orava. Mas o texto diz assim: ele orava de si para si mesmo. Era uma oração bonita, todo mundo achava linda a oração do fariseu. Ele dizia assim: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem sou como esse miserável publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Sabe qual foi o primeiro cântico que esse fariseu aprendeu a cantar quando ele era criança na escola dominical? Salmo 1. Provavelmente cantava todos os dias. E aqui nós encontramos o Senhor Jesus dizendo que a justiça desse homem era uma justiça própria. E a Escritura e o próprio livro de Salmos diz que não há um justo sequer. O publicano, estando em pé longe, nem ousava levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E ele estava lembrando do Salmo 32. Bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Ele estava lembrando do sacrifício no templo, da propiciação, do perdão dos pecados. E Jesus termina então, agora conclui aquela parábola dizendo: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não o fariseu. Porque todo o que exalta será humilhado, mas o que humilha será exaltado. Irmãos, se há uma coisa que nós não podemos esquecer ao longo do tempo e da história das nossas igrejas, que é algo que os nossos pastores precisam nos lembrar repetidamente e continuamente, que nós precisamos nos lembrar e lembrar aos nossos filhos, é que nós precisamos de uma justiça que não nos pertence, que nós precisamos da justiça de Cristo. E eu tenho uma notícia péssima para dar para você aqui nessa noite: você não é o justo do Salmo 1. Se deixar por sua conta, você vai ser o ímpio do Salmo 1.
Se deixar pelo seu coração, você vai fazer todas essas coisas que aquele homem fazia, porque nós carecemos, nós precisamos de uma justiça que não é nossa, que é a justiça de Cristo, aquele que é o justo e o justificador, aquele que nos amou a tal ponto de entregar a sua vida, de morrer por nós, para que nós pudéssemos receber a sua justiça e receber por causa dele o sorriso de Deus. Nossa função, pastor, é domingo após domingo, em primeiro lugar, nos lembrar disso. Porque você sabe quem que é o primeiro fariseu que pode surgir na igreja? É o pastor. Depois os líderes. Irmãos, nós somos aqueles que correm o maior perigo de rapidamente nos tornar os fariseus. Porque nós lidamos como os fariseus lidavam com essa palavra de Deus todos os dias. Mas ela deixa de ser o objeto da nossa meditação na nossa vida, para ser o instrumento do nosso trabalho. E então nos esquecemos da verdade de Deus. Nós dependemos da justiça de Cristo.